Vozes da Terceira Terra, 151. O Mundo Fantástico de Lovecraft. Howard Philip Lovecraft e seu mitos são tema recorrente na Terceira Terra desde seus primórdios. No primeiro mês de vida do Voz da Terceira Terra, em 2008, o gênero horror cósmico ganhou 2 episódios. Tivemos várias sessões de jogo inspiradas no Cthulhu Mythos e, mais recentemente, o RPG Heraldos Podcast comentou sobre o jogo Trail of Cthulhu, e o Channel 2 estreou a sua nova fase trazendo um jogo de Weird Fantasy, claramente inspirado nos contos de Lovecraft. Anteriormente, o Canal 2 havia conversado com Eli Soldi sobre a vida e a obra do autor, e mês que vem o Channel 2 volta com mais papos sobre Call of Cthulhu, RPG da Causio. Mas está na hora do Voz da Terceira Terra voltar a falar de Lovecraft, esse que parece ser o padrinho do podcast. Comigo hoje, para discutir seu livro, que está prestes a ser lançado, eu tenho o Denilson, do site lovecraft.com. Então, Denilson, como é que pronuncia o sobrenome? Ricci? Isso, exatamente, Ricci. E no exterior você chamaria Richie? É, mais ou menos assim, né? Pois é. Você está na frente do site Lovecraft, isso é importante falar, toda vez que eu falo eu confundo. Eu não confundo, dá a impressão de que eu falo site lovecraft.com, como se o site fosse lovecraft.com. Não, é o site lovecraft.com, né? www.sitelovecraft.com. Isso, na verdade, quando eu criei ele, né, já faz uns 8 anos atrás, tava meio na dúvida que nome criar, isso, aquilo e tal, e eu pensei, como é um site sobre Lovecraft, né, e aí pensei, www.sitelovecraft.com. Na verdade era .cjb.net, né? A gente criou um domínio próprio aí há alguns anos atrás. Só que o Twitter é Mundo Lovecraft, né? Isso, o Twitter é Mundo Lovecraft. Esse é recente, né? Por conta do lançamento aí do livro. Né? Uhum. E o site foi reformulado recentemente. Não foi por conta do livro, né? Você está anunciando o livro já há algum tempo. Isso, a ideia do livro foi quando, na verdade, as obras de Lovecraft caíram em domínio público. Uhum. A gente pensou em lançar esse livro e tal, mas já teve já algumas atualizações do site ao longo dos anos aí, né? Mas as obras do Lovecraft, elas já estavam em domínio público, quer dizer, elas nunca foram propriedade de ninguém, né? Não, na verdade, uma certa época, elas até foram, né? Ah, é? Só que o amigo de Lovecraft, que ajudou muito a divulgação da obra dele após a morte, Auguste Derleth, ele deteve os direitos da obra, né, juntamente com uma tia de Lovecraft. Ah. Em 2007, aí passados 70 anos da morte do autor, encerrou-se aí a questão dos direitos no mundo inteiro. Tanto que, depois dessa data, começaram a aparecer assim, uma série de livros assim, sobre o autor, né, tal, mais facilitada a publicação. Entendi. E tem uma ou outra obra dele só que ainda não está em domínio público, porque ou ele escreveu para alguém, ou ele escreveu em conjunto com alguém, né? Como o texto em que aparece como é que chama aquele monstro cobra? O Ig, por exemplo, não está em domínio público, né? Isso, Alguns textos aí escritos deles não estão no domínio público exatamente por conta da questão dos direitos autorais, né? Porque Reanimator tá em domínio público também ou não? Porque ele escreveu encomendado para uma revista, né? Isso, mas esse daí está. Esse é domínio público, beleza. Inclusive, alguns contos dele, mesmo em parceria, também estão. Só que é a questão da pesquisa aí, de conto por conto, para saber se está ou não. Uhum. Só dar uma olhada na lei de copyright americana. A lei de copyright americana ela mudou nos anos 20 ou nos anos 30, né? E de tempos em tempos você tem que olhar. Existe uma tabela que você olha para obras audiovisuais, para obras textuais, imagéticas. Tem assim, se a obra foi publicada nos Estados Unidos, até tal dia ela entra no domínio público em tal dia, exceto C, né? Mas... Eu não conheço muito, realmente tô meio por fora. Uhum. Mas tudo que está no seu livro é domínio público, né? Isso, é domínio público. Foi feita uma pesquisa, né? Esse livro aí, na verdade, teve auxílio de algumas pessoas, né? Não foi eu apenas que... Eu apenas organizei, na verdade, né? Mas alguma dessas pessoas que me ajudaram aí essa questão de domínio, enfim. O Eli Soldi foi uma dessas pessoas que te ajudou, não? Isso. O Eli, ele foi uma das pessoas aí que teve uma pequena participação, mas também muito importante nesse livro, porque tanto ele como o Pedro Tavares, 2 fãs antigos aí de Lovecraft, né?
me ajudaram aí, logo no início, a estar verificando quais contos, trabalhos do Lovecraft estavam ou não em domínio público. Uhum. Então vamos falar um pouco do livro. Está sendo lançado pela editora Clock Tower. Essa editora é sua? Isso, na verdade é um selo editorial, né? Ah, um selo editorial. É minha criação, né? Esse livro é o seguinte, há uns anos atrás, uma editora comercial me procurou. É lógico que eu não vou citar o nome aqui, né, por questão de ética, né? Com uma ideia, fazer um livro de alto padrão, um livro que os leitores de Lovecraft fossem consultados, né? Para dar opiniões, sugestões e tal. Só que, ao longo do tempo, essa ideia inicial foi substituída por outra, que levava mais em conta aspectos comerciais. Então, questões assim de um livro com formato maior número de páginas, uma capa bem elaborada, uma revisão bem trabalhada, coisas que são características desse livro. Já não faziam mais parte do projeto. A gente fez uma pesquisa, juntou amigos aí da internet e outros mais, e começamos aí a dar o start nesse livro. A grande sacada desse livro, que é diferente de outras, existem várias coletâneas em inglês, né, dos contos de Lovecraft. Eu possuo uma cópia, que é um livro se não me engano, peraí que ele tá aqui, eu falo a editora dele, só um instantinho. Tranquilo. Eu tenho uma edição aqui da Barnes & Noble, de capa de couro dura, com aquela lateral da folha brilhante, sabe? Sim. Que, assim, super bem cuidado, foi uma edição limitada, nem sei se está vendendo ainda. Vem uma fitinha, aquele douradinho no canto, a ilustração da capa é meio brilhante, assim, é muito bonito o livro. Mas o tratamento dos textos em inglês é tudo que você precisa fazer é pegar os textos, organizar como você quiser, né? Tipo, em ordem cronológica, se tiver algum conto que cita outro, ou não, vamos colocar em ordem, sei lá, ordem alfabética. Você seleciona, alguns tentam incluir a maior quantidade de contos possível, outros chegam até a incluir contos que não estão em domínio público, né? Paga o direito autoral, etc. Essa é a obra que eu considero a mais completa, assim, essa da Barnes & Noble. Só que, em português, a coisa muda de figura. Porque não é só você pegar os contos e juntar, porque tem todo o trabalho da tradução, Sim. que é um trabalho cuidadoso, né? O Ivar, que costumava gravar o Voz da Terceira Terra, e se der tudo certo vai voltar a gravar o Voz da Terceira Terra, ele trabalha com tradução, e não é simplesmente você jogar no Google Translator, e tem muita tradução porcaria por aí. Como o negócio está em domínio público, e mesmo antes de estar em domínio público, muita gente já pegava e traduzia e colocava na internet, você vê que era um trabalho de amor, um trabalho de fã, mas também era um trabalho amador, né? E esse é o diferencial do livro que você está lançando, que você pegou todos os contos originais. Conta como é que foi esse processo de retradução. Bem, a princípio a gente fez uma seleção de contos. A ideia seria lançar uma antologia, né? Que tivesse contos sobre o mito de Cthulhu, que é a parte mais significativa da obra de Lovecraft, as Dreamlands e outros tipos de contos, poesias, trabalhos de não ficção. Aí a gente reuniu essa seleção de contos aí e começou o processo de tradução. Entretanto, a ideia de lançar um livro desse porte, sem um centavo no bolso, necessitava a gente assim procurar pessoas que fossem voluntárias para poder dar esse auxílio. Uhum. E com o tempo a gente foi achando fãs, admiradores do escritor, pessoas que também, além disso, tivessem um conhecimento em tradução, revisão, e aos poucos a gente foi traduzindo, revisando, e o meu papel, na verdade, nesse livro foi coordenar tudo isso, né? Com o tempo, uma das coisas assim, mais significativas que eu posso lembrar é o seguinte, revisar é tão importante quanto traduzir um livro. É verdade. E isso daí que, como você falou, né, é um aspecto que, de certa forma, foi deixado um pouco de lado aí, por editoras comerciais, no caso. Porque é fácil você pegar alguma tradução que já tiver por aí, ou contratar um tradutor qualquer, dizer, isso é uma coisa muito comum, infelizmente muito comum no nosso mercado editorial. Eles acreditam revisores que não revisaram nada, né? É verdade. Você põe lá 3 revisores creditados e você vai ver tem erro de digitação no texto. O que o revisor estava fazendo? É horrível, né? Então, até tá demorando um pouquinho para ser lançado esse livro exatamente por conta... Agora tá chegando próximo do fim, né? Mas por conta desse cuidado, desse esmero aí com a parte da revisão, principalmente, né? E há quanto tempo você está trabalhando nesse livro? Porque eu lembro de ter anunciado no Vozes, quando você começou, digamos assim, a pré-venda do livro, faz um tempo já, quer dizer, o trabalho nunca parou, ele prosseguiu. Tá prosseguindo.
começou efetivamente em março de 2010. Então tá caminhando aí para 3 anos, né? Mas agora já tá na etapa final. Estamos terminando os últimos detalhes com relação à diagramação. Aí depois segue-se aí o resto, né? Mas tá ficando legal, tá bem... Ao mesmo tempo é um pouco cansativo, mas uma experiência diferente, né? Porque é um trabalho participativo, porque os próprios leitores estão dando opiniões, estão criticando, sugestões, isso está sendo muito legal. Por mais bem elaborado que fosse aquela minha ideia inicial, as sugestões acrescentaram muito ao projeto. Que tipo de sugestão você recebeu? Por exemplo, a questão da capa, né? Existia muita reclamação dos leitores de Lovecraft, dos admiradores, fãs do autor, com relação às capas que já saíram dos livros publicados em língua portuguesa. A gente fez uma pesquisa tal, e foi curioso observar, por exemplo, que existiam capas monocromáticas, capas que não tinham nada a ver com os contos do livro. Curioso, né? Algumas capas bem desenvolvidas, mas com aspecto, vamos dizer assim, muito comic, sabe? Uhum. E a gente foi procurando trabalhar. E outra coisa curiosa, né? Uma sugestão de um fã de Lovecraft foi a questão do próprio rosto do autor não está inserido em nenhuma das obras. Ninguém sabe como ele se parece. Exatamente. E ele é tão importante quanto o conjunto de sua própria obra, né? A figura do Lovecraft é muito enigmática, né? Sua vida, enfim. E aí foi uma das sugestões, né? Então a gente uniu nessa capa a foto do autor, a cidade onde ele morava, que era fonte de inspiração para seus contos, juntamente assim, com seus pesadelos, e a figura de uma de suas criações representada por um tentáculo. Foi a sugestão aí do nosso designer, né? O Alex. 1 ano foi o desenvolvimento dessa capa, pra você ter uma ideia. Nossa, fantástico. Tempo, né? Porque um fato também a considerar num livro desse tipo é que, como não é um livro, digo assim, profissional, em termos assim, é voluntariado, né? Então as pessoas têm seus compromissos também e isso acabou atrasando um pouco. O pessoal também. faz na hora de folga, assim, né? Na hora que Isso, pode. Foi na medida do possível. Uhum. Então as sugestões foram muitas, né? Então, aquela ideia original, ela foi aos poucos modificada. Entretanto, algumas coisas, embora sugestões, mas eu mantive porque, além de ser um livro participativo, também é um livro que eu idealizei, né? Então, uma coisa que eu mantive pessoalmente foi a questão das poesias do autor. Então, teve muita gente que às vezes não queria, tal, mas eu tinha uma visão de uma antologia e toquei pra frente. Você falou que não vai ter só conto nesse livro. Isso. Vão ter também textos de não ficção. Uma coisa que pouca gente sabe é que o Lovecraft, tudo bem, ficou famoso no círculo cult pelos textos. Mas o que muita gente não sabe é que o Lovecraft também era um exímio pesquisador. Ele escreveu muito texto de não ficção, muitos, como é que fala isso em inglês? Treatises, né? Como é que fala isso? Seria... Em inglês? Ensaios, não, em português mesmo, como é que fala? Obras de não ficção, ensaios, né? Ele escreveu muitos ensaios, muitas análises de textos dos outros. Ele escreveu, estudou crítica, muito. Né? Crítica literária, ele crítica escrevia. Literária, exatamente. Era o que pagava o pão dele, na verdade, crítica literária. É verdade. Então você colocou algumas coisas disso lá. Eu já li alguns textos dele em que ele analisa, ele faz tipo como se fosse um apanhado do horror, do que era horror, do que estava sendo lançado naquela época, definição do gênero. Ele tem umas coisas muito boas. O que você colocou no livro O Mundo... Peraí que eu estou invertendo o nome do livro. É o Fantástico... Não, o Mundo Fantástico de Lovecraft. Lovecraft. Quase falei o Fantástico Mundo de Lovecraft umas 2 vezes. É verdade. Eu dei um apanhado, assim, em geral, né? Na introdução eu coloquei muita coisa, na biografia dele também tem alguma coisa nesse sentido. Inclusive a biografia do Lovecraft nesse livro, eu fiz uma conta aí em torno de 400% maior do que qualquer outra já traduzida em língua portuguesa. Nossa! Ela é bem extensa, né? Era um desejo, assim, dos leitores, dos fãs de Lovecraft, de conhecer um pouquinho mais sobre o autor. Então eu fiz uma pesquisa, junto com traduções, enfim, e fizemos alguma coisa nesse sentido, né? Especificamente sobre a questão da ficção de horror, é um texto, chama Notas sobre Escrever Ficção Fantástica, em que ele vai explicando toda a questão da escritura de um conto de terror, o que é importante, o que não é. Para esse autor, o mais importante que ele sempre frisa aí é a questão do clima, né? Então,
O terror dele não é aquele terror de sustos, aquele terror barato, né? Então ele preza muito a questão do lado sobrenatural, enigmático, né? E é o que fala um pouco esse conto aí, além do que inserindo também alguma coisa na introdução, na biografia, enfim. Uhum. Não dá para falar sobre um livro dos textos do Howard Philip Lovecraft sem falar sobre a pessoa em si. Sim. Porque quem ele foi e o que ele fez influenciou bastante o que ele escreveu. É verdade. Alguns contos do Lovecraft dizem que são um pouco mais autobiográficos do que os outros. Você sabe de algum em particular em que mostra bem quem Lovecraft era ou a visão de mundo que ele tinha? Olha, o chamado alter ego dele era um personagem que ele chamava de Randolph Carter. Randolph Carter, também, eu tinha fugido agora para falar para você. E alguns contos, por exemplo, como o depoimento de Randolph Carter, se baseou totalmente num pesadelo dele, né? Então a linguagem dele é muito simbólica, né? Uhum. Então esse personagem, Randolph Carter, ele tem muito assim a ver com o autor, né? Alguns fatos muito curiosos, por exemplo, ele perdeu o pai cedo, né? Ele nasceu numa família abastada, foi criado pelas duas tias, o avô, né? Inclusive o interesse dele pela literatura fantástica proveio do avô, que intertia ele na biblioteca da família, contando histórias assim de terror, mostrando livros para ele. Então o interesse assim proveio disso daí. E é muito curioso assim a vida dele, né? Alguns dos protagonistas, se é que a gente pode chamar, né? Herói não tem, né? Não é esse tipo de literatura, exatamente. né? Não é aquela literatura do final feliz, vamos dizer assim. Mas vamos chamar, então você tem os protagonistas, você tem a pessoa que tá te contando a história, geralmente é isso, né? É sempre primeira pessoa. Ela sobreviveu a algum trauma e tá te contando. Poucos contos deles são na terceira pessoa, né? A maior parte é isso, ó. Se você está lendo isso, né, ou estou escrevendo isso para pôr para fora, isso aconteceu há muitos anos, não quero, né? Tem sempre aquele negócio, o eu lírico tá escrevendo para pôr para fora ou para anotar o testemunho caso ele morra, e aí você sabe que na verdade esse texto foi encontrado anos depois, só que esse protagonista desapareceu, então as coisas muito Exatamente, assim. Que nem você falou do RPG, o Call of Cthulhu, né? O conto, agora o Call of Cthulhu, o chamado de Cthulhu, ele é bem nesse sentido aí. Uma pessoa que passou por uma situação e após um trauma, né? Os contos dele são muito assim, né? Tá contando o que aconteceu, enfim, aquela questão investigativa, né? É muito interessante mesmo. E alguns dos protagonistas, né? Se a gente puder chamar assim, eles têm um pendão mórbido, assim. Eles têm um interesse mórbido em descobrir, ou macabro. Você tem o conto, eu acho que chama A Tumba. Que o protagonista é um cara fascinado pela morte, fascinado por uma caverna lá, né? Tem um plot twist no final, assim, muito legal. Mas vários personagens dele têm esse, se não morbidez em si, pelo menos um interesse, uma curiosidade mórbida, por assim dizer. Isso necessariamente refletia a personalidade de Lovecraft ou não? Ele só usava isso nos contos porque incomodava? São muitas teorias a respeito, né? Quando eu falei lá, por exemplo, que o pai dele faleceu, foi criado pelas tias, pelo avô, né? Quando o avô dele faleceu, já vou chegar na sua pergunta, viu? Sem problema. Quando o avô dele faleceu, ele teve um desgosto muito grande pela vida, né? As tias não souberam administrar, e a mãe também, né? A herança da família, tiveram que vender a mansão vitoriana que eles viviam, que aliás ele gostava muito, né? E foram viver numa casa menor. E aí ele entrou em depressão, pensou em se matar. Isso aí ocasionou também muitos problemas na escola, né? E uma fonte de inspiração para ele foi um tio dele, né? Franklin Clase Clark. Ele era um erudito, né? Professor universitário da Brown University. Não era da Miskatonic University, não, né? Não, era o outro lado aí da Miskatonic, né? A parte real, né? Na verdade, muita coisa ele tirou, assim, da vida real para transpor para a ficção, né? Uhum. Uma delas aí foi a Miskatonic University. Então, esse tio do Lovecraft, ele erudito, né? Um professor universitário, então inspirou esse estereótipo do erudito pesquisador do sobrenatural nos contos. Por exemplo, o chamado de Cthulhu, o tio-avô do personagem, George Gamel Angel, foi inspirado no tio do Lovecraft. Essa foi a questão, né? Então, outros personagens aí, cientistas, pesquisadores, né, eruditos, foram baseados na figura do tio do Lovecraft. E nós temos muito
assim, eu sou muito fã do Robert E. Howard, que é o criador do Conan, do Solomon Kane. Um amigo do Lovecraft, né? Isso. Né? E eles trocavam cartas constantemente, né? Isso. E tanto é que o Robert E. Howard, ele acabou usando um pouco do Cthulhu Mythos nos contos do Crow, do Rei Crow, do Conan mesmo, né? Do Conan, né? O Conan enfrentou umas criaturas. A diferença é que, enquanto que nos contos do Lovecraft, a pessoa nem via o monstro e já enlouquecia, como A Sombra sobre Innsmouth, que o cara tá escondido no mato, assim, ele não vê o que tá passando, mas desmaia de medo. Nas histórias do Howard, a coisa é um pouco diferente, né? O Conan sai no braço com o monstro e arranca um pedaço do monstro. Então. Que era uma coisa bem comum na época. A literatura pulp, ele era muito de ação, né? O herói que pegava uma arma, ou pegava... Podia ser arma de fogo, podia ser uma espada e saia dando porrada no monstro e vencia e pegava a mocinha. Uma literatura assim, barata, né? Rápida de ler e uma coisa bem popular, né? E isso aqui, na minha opinião, destaca o Lovecraft se você pegar a literatura pulp da época, essa literatura mais de banca de jornal, né? Não era assim, era uma coisa mais cerebral, uma coisa mais psicológica. O herói raramente, como você acabou de falar, né? É o herói pegando os contos, herói entre aspas, né? O protagonista, pesquisando o que já aconteceu, conversando com pessoas que já viram aquilo. Você tem uma ou outra história em que você tem eu não sei como é que você traduziu, The Haunted in Darkness. O Habitante da Escuridão. Ficou uma boa tradução. Que o protagonista não só não vê o monstro, como tá tentando fugir e morre de medo. Não tem momento algum que o protagonista vai desvendar, sei lá, encontrar a maneira de mandar o monstro de volta pro abismo, ou encontrar um feitiço, nem nada. Era o que diferenciava. Isso na época não fez tanto sucesso, né? Isso acabou fazendo sucesso posteriormente. Na verdade, embora a gente conversou assim, logo no começo, né, que ele não... só lançou um livro, bem dizer, em vida, né? Mas ele teve um sucesso muito grande entre seus amigos escritores, né? Eles formavam um grupo, né? E trocavam cartas entre si. Inclusive, Lovecraft, ele é conhecido por ser uma das personalidades aí que mais escreveu cartas em vida, né? Chegando em torno aí de 100 mil, né? 100 mil cartas, nossa. Imagina. O que é isso, né? Ele tinha tempo de escrever conto, escrevendo tanta carta assim? Então. E através dessas cartas aí, eles começaram a trocar contos e trocar ideias. E aí começou a formar essa mitologia, né? Em torno desses seres que não só Lovecraft criava, mas também o Robert E. Howard e tanto outros escritores aí. É muita coisa sobre vida de escritor que as pessoas não sabem, porque às vezes vê filme e vê o escritor como aquele cara, tipo um cara barbudo, descabelado, que não toma banho, fumando, né? Acendendo um cigarro no outro e vivendo sozinho numa cabana no mato. Escritores de verdade não são assim, eles não trabalham no vácuo, eles conversam muito com seus amigos e pegam ideias dos outros, né? Há muita troca, né? Tem muito disso aí mesmo, é verdade. Então ele chegou a conseguir viver dos seus contos? Quando da dilapidação do patrimônio familiar por conta da morte do avô dele, as tias não souberam administrar, a mãe também não, né? Mudaram para uma casa menor. Eles foram vivendo até o final da vida com a herança. E quando a coisa começou a ficar complicada, ele começou a viver de revisão de contos. Ele era um revisor, né? Uhum. Então essa era a sobrevivência dele. Embora alguns autores aí mencionam aí que ele chegou a trabalhar numa bilheteria de cinema. Quando ele casou, foi para Nova York, tentou emprego como vendedor, também não teve muito sucesso, né? O negócio dele mesmo era a literatura, né? Trabalhar com livro, nem que fosse revisando, né? Então, e daí provinha o sustento dele, né? E, como você falou, né? Ele era uma pessoa também muito erudita, né? O próprio ensaio dele, O Horror Sobrenatural na Literatura, também mostra o quanto isso aí era verdade. Esse ensaio é muito bom. Esse você colocou no livro, né? Não, esse não tá no livro. Esse não tá no livro. Que esse pena. Não tá. Mas quem sabe um outro volume aí, né? Se tudo der certo, né? Está dando certo, na verdade. Já temos assim, bastante encomendas, né? Tá beirando aí 400 encomendas antes mesmo do livro ser lançado. Eu quero tocar, antes da gente falar da vida conjugal do Lovecraft, da morte dele, eu quero tocar no assunto que eu acho que é enganadoramente controverso. Muita gente fala sério e muita gente fala brincando que o Lovecraft era um racista. Sim. E machista, etc. A minha opinião é, o seguinte, eu quero ver o que você acha. A minha opinião é o seguinte, ele não era. Ele era um homem de seu tempo, sabe? Se você pegar, por exemplo, o melhor exemplo que eu tenho é o livro Drácula de Bram Stoker, que é do fim do século XIX, 1892, um negócio assim. Sim. Em que
A Mina, depois que eles salvam ela do Drácula e ela desvampiriza, isso no meio do livro, ops, spoiler de um livro de 150 anos, que ela começa a trabalhar para os caçadores de vampiros. E Sim. Como é que ela faz? Para manter a sanidade, porque o livro, o Drácula, é todo escrito meio no estilo do Lovecraft, assim, são recorte de jornal, diário de alguém, o livro nunca é narrado por ninguém, né? E a Mina, ela começa a digitar as coisas que acontecem, tipo assim, fazer o diário da caçada. E ela faz isso pra mente dela funcionar, pra ela tirar da cabeça o fato de que ela esteve nas garras do vilão. E ela é muito boa naquilo, em organizar as ideias, né, e pegar as pistas deles e juntar, fazer raciocínio lógico, pensamento lateral, etc. E o Van Helsing uma hora elogia, fala que ela elogia o trabalho que ela tá fazendo com os apanhados, os jornais, os textos, e fala que ela tem o cérebro de um homem, né? Putz, é um puta do elogio pra uma mulher no século XIX. Você tem que colocar as coisas em contexto. Você jamais diria isso em público ou em particular hoje, né, no século XXI. Mas 120 anos atrás, bom, as mulheres conseguiram o sufrágio universal há poucas décadas atrás. Você tem nos Estados Unidos, até 60 anos atrás, as mulheres não votavam. Como assim, né, cara? Muita coisa mudou, né? Então, as coisas mudaram, e mudaram muito rápido, e a gente perde o foco. Até 40 anos atrás, você tinha banheiro para brancos e negros separados, cara. Era impensável você ter, o que você tem na televisão hoje. Você liga a televisão, tem uma propaganda do Banco do Brasil, tem um casal multirracial. Você nem pensa nisso. É super normal. Agora, não era normal 40 anos atrás. Se você pegar a época do Lovecraft, dos anos 20, dos anos 30, isso, tipo assim, digamos assim, negros eram cidadãos de segunda categoria. Mulheres eram cidadãos de segunda categoria. Ainda tinha aquela ideia da morfologia do criminoso, né? Se você medisse o crânio de vários criminosos, você tinha mais ou menos o padrão do que seria um criminoso, esse tipo de coisa. Então, eu não acho que ele era racista, não. Na verdade, os comentários, as pessoas, elas pegam uma outra palavra que ele fala num texto e aumenta aquilo. Olha só como ele era racista. Cara, ele tá reproduzindo as ideias da época. Ele não demonstra ser nem particularmente a favor e, talvez, tristemente, não contra elas. Mas, enfim, isso é o que eu acho. O que você acha? Então, eu acho assim, não sou um especialista, assim, vamos dizer, para dizer desse aspecto, mas... Então, vou reformular minha pergunta. Tá. Ao ler os contos de Lovecraft, ao trabalhar com a obra de Lovecraft, você chegou à mesma conclusão, tipo, não, verdade, isso aqui é racismo. Ou não, você só se deu conta de que há essa discussão porque alguém te disse, você nunca tinha prestado atenção. Isso é uma coisa super ampassana nos contos. Pra mim passou até meio despercebido. Eu sou da mesma assim, opinião que você, né? Eu acho que Lovecraft, ele era, vamos dizer assim, também um produto de sua época, né? Então, essa questão assim, dessa segregação, na verdade, ela é comum na sociedade americana como um todo, não apenas americana. O Brasil existia muito dessa questão, né? Então, Lovecraft também ele foi um produto do seu tempo, né? Quem sabe se ele tivesse nascido em outra época, algumas coisas seriam assim um tanto diferentes, né? Uhum. Hoje em dia você não pode colocar num filme, né, ou numa televisão, uma empregada negra, né? Não, o que é isso? Isso é typecast. Como assim? Você vai fazer um empregado ser negro? Tem que pôr o negro rico e a empregada tem que ser branca, né? Branca, de olhos isso era uma azuis coisa, sabe? É o tipo de coisa que você não pensa, dependendo da época, por exemplo. Ninguém consegue imaginar, talvez no futuro, a gente faz coisas hoje que são perfeitamente normais, a gente não consegue imaginar que no futuro vão considerar tabu. Sei lá, talvez mostrar motoqueiro como arruaceiro. Você quer colocar um povo arruaceiro no seu filme, você põe os motoqueiros, né? Você passa a mensagem na hora. Daqui a 30 anos, talvez os motoqueiros tenham conseguido sua emancipação e tenham livrado essa casta social do preconceito contra motoqueiros. Você não sabe, um estigma, né? E o que é o estigma daqui a 50 anos é normal hoje. A gente está evoluindo devagar. Então, o Lovecraft... Mas você tocou num ponto muito importante. Lovecraft escrevia coisas atuais. Ele não escrevia coisas vintage, né? Hoje nós temos essa ideia de que, conto de Lovecraft, ou a gente está falando aqui no podcast de RPG, é uma história de RPG, uma aventura de RPG, tem que se passar nos anos 20. Não dá certo colocar no século 21. O Lovecraft escreveu nos anos 20, nos anos 30, porque ele viveu nos anos 20, nos anos 30, né? Nos anos 10, 20 e 30, né? Ele tem contos de 16, 17, 18, 19, né? É verdade. Então, embora ele, assim, admirasse muito o século XVIII, né? É verdade. Ele tem paixão da vida dele essa época
No passado ele era um grande cultuador do passado, né? Mas também ele escreveu muito no presente, é o presente da onde que ele vivia, da época dele, né? Ele tem até conto que se passa no futuro. Tem um Sim, conto, tem o algumas Old coisas, Bugs. é verdade. O Old Bugs, que se passa no futuro. Então ele meio que escrevia a ficção científica. Você diria que ele escrevia ficção científica? Eu não diria que ele escrevia nesse momento, né? Acredito que sim. Porque ele tem, inclusive, a parte os contos das Dreamlands. É o tipo de conto que eu não consigo colocar numa caixinha, sabe? Sim. Essa separação entre... Porque você consegue... No livro vai estar separado os contos das Dreamlands? Ou não necessariamente? Tem uma separação, sim. Eu nunca consegui fazer essa distinção. O foco é os mitos de Cthulhu, mas tem alguma coisa das Dreamlands, sim. Saquei. E como é que você faz essa distinção? O que você... O próprio Lovecraft definiu a partir de algum momento? Não, a partir de agora acho que eu vou fazer esses contos separados, são desse universo das Dreamlands. Ou não, isso é uma coisa feita a posteriori? Não, teve uma divisão, sim. Ao longo Pelo próprio autor? Do livro a gente fez essa separação. Tá, mas o autor, o Lovecraft, ele distinguia os contos de... hoje vou sentar e vou escrever um conto sobre as Dreamlands. Ou isso foi uma divisão feita a posteriori, pelos fãs do Lovecraft, pelos analistas da obra? Teve um certo momento da vida dele que ele sofreu influências de alguns autores. Um desses autores foi Edgar Allan Poe, notadamente, que foi o que mais influenciou sua obra. Teve outros também. A partir de 1919, Lovecraft sofreu uma influência muito grande de Lord Dunsany, um autor muito conhecido do passado, né? Hoje também um autor cult, e foi ele que influenciou esses tipos de contos que convencionou-se chamar de contos das Dreamlands, ou Terra dos Sonhos. Então, o Lovecraft em si nunca fez essa divisão. Ele escrevia o que dava na telha. A gente é que faz essa divisão hoje. Isso, essa divisão ela foi feita posterior. Inclusive, o que a gente chama hoje de os mitos de Cthulhu foi uma sistematização feita por August Derleth, que foi o criador da primeira editora que publicou Lovecraft, a Arkham House. Uhum. E essa sistematização é dele, é dos críticos. Então, não tem nada a ver assim com o autor, né? Ele escrevia textos, contos, que tinham inter-relações entre si, embora não fosse uma sequência do outro, né? Eu li a obra do Lovecraft meio espaçada, um conto aqui, um conto ali, né? Me foram dando, né? Amigos foram dando recomendações. Até que um dia eu resolvi fazer o que muitas pessoas não consideram muito saudável, que é ler em ordem de produção, né? Pegar os contos ano após ano. E o comecinho dele, assim, eu achei meio intragável. Foi ficando melhor depois, sabe? Certo. E no começo, ele escrevia meio solto, escrevia o que vinha na mente. Depois de um tempo, eu comecei a perceber exatamente o que você disse, uma consolidação do mitos, de contos que remetiam a outros contos. Ele começou a repetir algumas criaturas. A partir de que momento você pode dizer que ele começou a fazer isso? A partir de agora, ele deu um clique, ele falou, opa, peraí, eu tenho um arcabouço aqui dentro do que eu posso continuar construindo minha obra. Olha, eu acredito que a partir de 1926, porque ele, dado o momento da vida dele, com a morte de sua mãe, né, em 1921, a mãe dele tem uma relação muito estranha com a mãe dele, né? E a mãe morrendo, ele, vamos dizer assim, acabou se soltando um pouco mais, arrumou uma namorada que foi sua esposa, eles casaram-se em Nova York, ele morou... Que era estranhamente parecida com a mãe. Tan, tan, tan. Não era não, né? Não. E aí ele viveu em Nova York, não gostava de ir lá, ele sempre foi muito provinciano, né? Cidade de Providência era onde ele morava, né? Na Nova Inglaterra. E depois do fim do casamento ele retornou a esta cidade e de lá ele teve seu maior florescimento intelectual, né? De 1926 até o final da vida dele. Foi quando ele começou a escrever contos maiores, mais longos, né? Como Na Montanhas da Loucura, o chamado de Cthulhu e o caso de Charlie Dexter Ward, porque ele, na verdade, essa ideia de escrever para revistas pulp, ele não gostava muito. Ele escrevia porque a chance era maior de publicação, mas ele gostava muito de escrever textos mais elaborados, né? Uhum. E ele não casou com uma mocinha 15 anos mais nova que ele, que nem o Paul, não, né? Ele casou com uma mulher de idade correta. É verdade. Na verdade, ele casou com uma... Não digo uma senhora, né? Mas ela já tinha 5 anos mais velha que ele. Ele casou com uma MILF?
Os padrões, assim, de antigamente era uma coisa absurda, né? Ela era comerciante, ele não teve aprovação das tias dele pro casamento, tanto que ele pegou um trem e partiu para Nova York, né? Ah, então foi uma coisa meio escandalosa, assim. Totalmente escandaloso e infelizmente não foi bem sucedido no casamento por conta de N motivos, né? Um deles foi a questão financeira, né? Na verdade, eles viviam numa época meio complicada, né? No cenário econômico, assim, mundial, a época da crise de 29, né? Uhum. Você falou que o relacionamento da mãe com a mãe era difícil ou era esquisito. Em que sentido? Será que isso pode ter influenciado a obra dele? Eu acredito que um pouco. Quando a mãe dele faleceu em 1921, ela teve uma operação mal sucedida, né? E ele ficou com trauma de médico, tanto que quando ele morreu, ele praticamente não procurou médicos, né? Esse trauma já vinha desde a época da morte de seu pai, quando ele tinha 3 anos. Então, uma das coisas que eu vejo assim que causou muito nele foi a questão do falecimento da mãe, né? Porque ele gostava muito da mãe, mas ao mesmo tempo a mãe era muito protetora dele, né? A mãe, na verdade, queria uma menina e vestia com roupas femininas quando ele tinha até 3 anos de idade, pra você ter uma ideia. Coitado. Devia ser engraçado, né? Mas era... Especialmente porque ele chamava Howard, né, cara? Howard, um nome super masculino. Howard, na verdade, era um nome muito comum na época, era muito assim... Era muito popular, né? Muito moda, vamos dizer, uma moda chamar alguém de Howard. Dar o nome do filho de Howard na época. Ah, que legal. Foi por isso que escolheu o nome dele de Howard. Bom, e ele morreu de uma doença, né? Sim. Ele morreu, morreu antes da hora, como você disse, porque ele não procurou auxílio médico. Era um tipo específico de câncer intestinal, né? E fora essa questão, ele também morreu assim de desnutrição. Nossa. Foi 2 aspectos. Ele não se alimentava direito, ele estava em uma baixa estima muito grande, né? Por conta também da morte do grande amigo dele, que foi o Robert E. Howard. Mas ele se suicidou, inclusive, né? Se eu não me engano. O Howard se suicidou quando ele descobriu que a mãe nunca mais ia voltar do coma. Isso causou um pesar muito grande pro Lovecraft. Mas ele tinha uma doença genética, como é que chamava? Doença da cabeça, da cara de cavalo, uma coisa assim, que fez com que ele se tornasse recluso, né? Isso, ele tinha alguma coisa assim. Também tinha uma hipersensibilidade ao frio, mas não foi o determinante para a morte dele. O mais assim foi a questão do câncer intestinal, né? E quando a tia dele procurou ajuda, já foi um pouco tarde, né? Ah, tá. Bom, então vamos voltar agora, então vamos parar de falar dessa tristeza toda, vamos falar de uma coisa mais alegre, vamos falar da tiragem do seu livro, que tá com quase 400 pré-compras, né? Tá com... Isso, Você considera esse número um sucesso? Você esperava menos? Você esperava mais? Olha, eu esperava bem menos. Não assim pela questão da qualidade do livro. Eu sempre acreditei na qualidade do livro, no trabalho das pessoas que nele estão envolvidas. Mas lançar um livro hoje em dia no Brasil é uma coisa, vamos dizer assim, um tanto complicado, né? Você escrever, talvez nem tanto, mas a distribuição é uma coisa realmente trabalhosa. E o pessoal pode conferir um pedaço do livro no site Lovecraft, né? Você disponibilizou alguns contos, é isso? Isso, eu disponibilizei alguma parte da biografia, uma parte de algum outro conto. Tem todo um material, né? Ali você tem link para uma apresentação, tá no YouTube, um blog que foi feito, um Twitter, enfim. Tudo o pessoal conferir a qualidade do trabalho, né? Isso, exatamente. A parte frontal da capa, não a capa inteira. Então tem muita novidade ainda dessa capa para estar mostrando. Vai ter alguma coisa na parte de trás, assim? Isso, tem. Então a parte frontal tá lá disponível, né? Não numa resolução tão alta, mas já dá para o pessoal ter uma ideia, né? E demais assim, informações, tá bem simples, tá bem completo, né? E tá disponível também para o pessoal que quiser encomendar via pagamento via cartão de crédito, PayPal, enfim, né? Tem várias formas de aquisição. Tá à venda, você pode comprar no cartão de crédito, PayPal, ou via depósito ou transferência bancária, tanto Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e lotéricas. O livro tá custando R$ 66,00 e é muito importante falar para os ouvintes que essa pré-venda é a única venda que vai existir, né? Depois que fechar, qual que é a sua deadline aqui? É agosto, né? Isso, estamos com uma previsão aí que em agosto o livro seja lançado. A princípio, o livro vai ter apenas uma edição,
Mas estamos estudando aí, de repente, conforme for as vendas, enfim, quem sabe ter uma segunda edição, ou talvez uma edição por demanda, mas não é nada assim certo. Certeza só por enquanto essa edição, né? Isso, certeza só por enquanto essa edição, e as pessoas que adquirirem o livro vão ter impressas, se quiserem, né, o seu nome nas últimas páginas do livro, aí, como pertencente ao que nós chamamos aí de Eldritch Society, que é o grupo de amigos aí que apoiaram essa ideia. Que legal. E o livro está à venda por R$66, é mais o frete ou isso já inclui o frete? Isso, já inclui o frete para o Brasil inteiro. Ah, fantástico. Então, para um livro assim diferente, que ele passa ali dos seus 450 páginas, eu acredito, como assim, leitor costumado, que acredito até razoável. Uhum. Não, acho que o preço está ótimo. Tendo em vista a qualidade dos outros contos e livrinhos que são lançados por aí, por editoras grandes, só para poder capitalizar em cima do nome do Lovecraft, cara. Já começa pela capa. Acho que você tem razão. É a capa mais bem feita que eu já vi de um livro sobre Lovecraft. Mesmo a capa do meu aqui da Barnes & Noble é uma ilustração meio psicodélica genérica. Não é nada com essa atenção aqui que foi dada para essa capa. Como é que é o nome do artista que fez a capa? Alex é o nome dele. Alexandre, né? Uhum. Ele mora em Brasília, né, do Distrito Federal, e é designer, né, e trabalhou toda essa capa, essas ideias que a gente foi tendo, sugestões, e foi montando e saiu tudo aí, né? Espero que as pessoas gostem aí, enfim, né? Fantástico. Muito obrigado, Denilson. Eu agradeço. Muito obrigado por estar aqui no Voz comigo. Legal a oportunidade aí. Sucesso na sua empreitada. Obrigado. Estamos aí, posição, qualquer coisa, é só nos procurar. Eu que agradeço ter tido essa oportunidade, né, já conhecia seu trabalho, seu site, e agora está tendo essa participação aí. Beleza. O site lovecraft.com, o endereço vai estar nas show notes. De lá, a primeira coisa que você vê na capa, se você entra no site Lovecraft, você vê o anúncio sobre o livro, e se você rolar mais para baixo, você vai ter o link que é do blog, que é www.sitelovecraft.com/blog, tem o Facebook, Isso. Tem o Twitter, tem o vídeo no YouTube, então é só entrar lá, eu vou colocar o link nas show notes, não se preocupem, mas é muito fácil, sitelovecraft.com. Só procurando no Google, um dos primeiros ali na pesquisa, né? Beleza. Muito obrigado, Denilson. Eu espero ver você aqui de novo depois que esse livro for um sucesso e você estiver trabalhando no próximo. Com certeza. Tomara que assim seja. Falou. Um abraço, tudo de bom. Você acabou de ouvir o Voz da Terceira Terra. Nossa trilha sonora de abertura e encerramento são cortesia do músico Marcus Klein. Show notes, e-mail e outras formas de contato estão em www.terceiraterra.com. Faça parte da discussão deste episódio em www.tpkbrasil.net. A Terceira Terra é patrocinada em parte pelos sites Amazon, Book Depository e Noble Knight. Faça sua próxima compra nessas lojas através de um de nossos banners. Também temos botões de doação em nosso site, cujos valores vão diretamente para nosso servidor. E você pode nos ajudar de graça também, divulgando nossos podcasts para amigos, parentes e colegas. A Terceira Terra e Voz da Terceira Terra são uma criação de Marcelo Dior, licença Creative Commons, de atribuição e compartilhamento pela mesma licença, versão 3.0 internacional.